Oi, bem-vindos a mais um episódio do podcast Contra Controle. E esse episódio especial é a primeira vez que a gente grava em vídeo. Então, para quem não tá vendo o vídeo ou para quem não pode ver o cenário por algum motivo, eu tô usando uma camisa de tecido verde claro com botões. Tô com cabelo solto, meu cabelo é preto. Tô usando uma franjinha, minha cor de pele é parda e eu tô sentada num sofá marrom segurando uma almofada lilás. E eu tenho aqui do meu lado a Juni. Juni, pode se apresentar, por favor? Posso sim. Eu me chamo Juni, eu sou uma mulher autista, vou me descrever. Eu estou usando uma camisa de botão vermelha. Tenho cabelos castanhos ao ombro, com mechas roxas. Estou usando um óculos preto e com a almofadinha também, porque é super confortável. A almofadinha roxa, eu acho lilás, não sei que tom de azul é esse, no meu colo. E é isso. Então, Juni, antes de a gente começar a se apresentar, eu queria explicar um pouquinho pro pessoal como foi que eu consegui que você viesse pra cá. Você só me chamou. Primeiramente, eu acompanhava você secretamente nas redes sociais. Secretamente? Secretamente. De 2020 pra cá, eu acabei passando muito tempo nas redes sociais, Instagram principalmente, por causa do isolamento social, e eu acompanhava o Lagarta Vira Pupa. E aí eu fiquei muito feliz quando eu soube que tinha um representante aqui. Eu digo, nossa, tem alguém representando esse projeto legal aqui. E acompanhei por um bom tempo, mas eu consegui ver o seu trabalho, de fato, com aquela manifestação nacional por causa do Rol Taxativo. Exatamente. No caso, eu sou coordenadora do Instituto Lagarta Vira Pupa e ele foi fundado no início da pandemia, né? Antes era a página, o blog, né? Criado pela Andrea Werner. E eu tive esse prazer, essa honra de ser selecionada para fazer parte, porque a princípio seria o Instituto, ela fundou com a ideia de ter embaixadoras pelo Brasil todo. Só que acabou que veio a pandemia, isso foi logo no início do ano, em 2020. E aí, muitas pessoas isoladas, teve toda aquela correria, e de mais de 1.000 inscritos, foram selecionadas a cerca de 200, eu acho, mulheres. E daí ela resolveu que tinha que reduzir, porque era muita informação, muita correria. E aí acabou ficando apenas com as coordenadoras. E eu me senti muito lisonjeada de ser uma dessas 21 coordenadoras. E daqui do Nordeste, de Alagoas, só tem eu. Até hoje só tem eu, nem em Pernambuco tem. Então foi muito gratificante, eu aprendi bastante. Basicamente é uma faculdade para a vida, estar no meio de mulheres ativistas e com muito a agregar para as pessoas. Então, eu achei muito legal o trabalho desenvolvido aqui. Inclusive, tem um episódio anterior que eu entrevistei uma participante do movimento contra o Rol Taxativo aqui de Alagoas, e ela falou um pouquinho sobre do Mobilização Alagoas. E eu achei muito, muito legal essa forma como as pessoas se uniram, né, pela causa, que não foi só, né, as pessoas autistas ou que tinham familiares autistas, mas pessoas com vários tipos de deficiência, de necessidades especiais, doenças crônicas. E a sociedade civil como um todo, né? Uhum. Porque o movimento contra o Rol Taxativo, vou só explanando, porque pode ser que alguém esteja vendo esse e não viu o outro, que foi uma decisão do STJ que definia que os planos de saúde, eles tinham que... A obrigação deles era só seguir o que estava na lista, desse rol. Rol, traduzindo, é uma lista. Então, muitas pessoas tinham tratamentos judicializados, né?
e precisavam para sobreviver. E aí o STJ deu a louca no STJ e simplesmente decidiram que os planos de saúde eles só eram obrigados a seguir aquilo. Então teve pessoas com home care, né, que é o cuidado em casa, cortados, imunoterapias, entre outros tratamentos que são caríssimos, né, e que muitas vezes as pessoas procuram um plano de saúde justamente para ter essa segurança, né, porque são coisas que não são oferecidas pelo SUS. Então foi um movimento que afetava todo mundo, porque hoje você pode não ter nenhuma deficiência, nem necessidades especiais, nem estar doente. Mas e amanhã? Você paga um plano de saúde esperando não utilizar, né? Mas quando você precisar, você tem a expectativa que ele vai te atender. Sim. Então a gente teve que mobilizar. A mobilização foi nacional, porque foi absurda essa tomada de decisão do STJ e iria impactar não somente as pessoas usuárias do plano de saúde, como as pessoas do SUS, que utilizam o SUS, porque iria sobrecarregar o SUS, porque se o plano de saúde não atende, recorre para o SUS. E eu sou grande defensora do SUS, viva o SUS. E a gente sabe o quanto já é afogado, né? Então isso iria agravar mais ainda. Então é uma luta que na verdade não foi só das pessoas com deficiência, da sociedade civil com e sem plano de saúde, né? Inclusive eu não tinha plano de saúde. É isso. Então, esse movimento, primeiramente, né, no primeiro momento, não conseguiram, né, a derrubada desse rol taxativo, e aí as pessoas se levantaram, se manifestaram, e aí em seguida conseguiram, né, Isso. que esse rol fosse exemplificativo, mas de vez em quando ainda aparece alguma coisinha que tentando... Exatamente, como todas as leis, né? Infelizmente, inclusive a luta não acabou. As pessoas, os planos recorreram ao Supremo. Então, assim, é o lucro acima da vida. Infelizmente, o lucro em cima da vida. E por que esse protagonismo foi grande das pessoas autistas e dos familiares, né? Porque são tratamentos, primeiro, que o índice é alto de pessoas autistas, a gente tem uma prevalência de 1 a cada 36, né, segundo o CDC, e as terapias são carérrimas, Sim. né? E a primeira infância, ela é prioridade, então esses tratamentos que as pessoas tinham, essas terapias pelo plano de saúde, já era para poder dar atenção logo na infância, porque quanto mais cedo se intervir, melhor o prognóstico, não é isso? Então, teve essa repercussão maior das pessoas familiares, pessoas autistas, mas era para todo mundo. Sim. E também porque existem ONGs, existem locais que Sim. o SUS fornece, né, custeia, que oferecem tratamento, mas é uma lista de espera tão grande que é inviável, não dá conta da demanda. Não dá conta. Aqui no estado de Alagoas, inclusive, a gente vai seguir essa taxa. Vamos lá, seguir na taxa dos Estados Unidos. Isso considerando, só um adendo, considerando que o estudo foi feito, ele avaliou entre idades de 8 a 13 anos, então desconsidera, a gente já acende um alerta para o diagnóstico precoce, né? Que não tem, é bem difícil. É importante, mas é difícil. Então, nessa prevalência de 1 a cada 36, diante da população de Alagoas, a gente tem uma estimativa de 85 mil alagoanos autistas. Muita gente. É muita gente. É muita gente, né? E só de crianças, a gente tem na primeira infância, que a gente tem mapeado com cadastro, a gente tem aí aproximadamente 15 mil crianças de 0 a 6 anos. Então, assim, o número é muito grande. Então, a fila de espera é enorme. E nem todo mundo, quer dizer, aqui em Alagoas, cerca de 17% dos alagoanos têm plano de saúde. É uma minoria, né? É uma minoria. Então, eles recorrem ao SUS e as ONGs. Então, a fila de espera é imensa. E gostaríamos muito de poder atender todo mundo, né? Seria o cenário ideal.
Mas, infelizmente, os espaços são poucos. Então, a gente enche de clínica particular, mas que não são acessíveis à população, né? Se não podem pagar um plano de saúde, você imagina pagar terapias que chegam a custar 4 mil ao mês, 5 mil ao mês. É um custo muito alto, né? Realmente. E levando em consideração que a grande maioria das pessoas daqui, elas recebem apenas um salário mínimo. Né? Sim. É bem complicado, né? Então, não tem como a gente falar de neurodiversidade, de autismo, de pessoas com deficiência sem focar na classe, né? Sim. Então, assim, porque isso já é algo histórico. Quando a gente fala da luta da pessoa com deficiência, a gente fala dessa segregação e desse apagamento, né, histórico, justamente pelo custo que as pessoas classificam a população entre produtivas e improdutivas, o que gera custos e gastos e aquele que produz para a máquina, né? E a gente eu gosto de falar sobre isso, sobre essa necropolítica, que é uma política, uma filosofia, né, que ela diz o seguinte, que é basicamente que as pessoas escolhem quem vive e quem morre. E aí as pessoas com deficiência, por não produzirem, entre aspas, são jogadas para baixo do tapete, metaforicamente. E aí tem esse apagamento e a gente acaba sendo boa parte de pessoas sem renda, sem condições financeiras, a não ser as pessoas que nascem com deficiência em uma família cujos pais não têm deficiência e têm condições de pagar esses tratamentos que são bem caros. Uma outra realidade também que é preciso se falar muito é que essas pessoas, para ter um diagnóstico, elas tiveram toda uma caminhada até chegar ali. Existem muitas que nem chegam ao diagnóstico. Exatamente. Ele é bem inacessível. Porque, na verdade, o diagnóstico do autismo, ele é multidisciplinar. Não existe um exame, não existe, para quem não sabe, né? Pode estar assistindo, ouvindo e não sabe, não existe exame para detectar autismo. Não existe uma ressonância, nada do tipo. Então, ele é puramente feito multidisciplinar. A partir de avaliação, com psicólogo, neuropsicólogo, fono, uma equipe, né, preparada. E importante ressaltar que como a pessoa neurodiversa, a pessoa autista, ela nasce assim, todas as características elas têm que estar presentes desde o nascimento. Você simplesmente não, com 12 anos eu virei autista. As características só vieram aparecer aos 15, 16 anos. Não, elas têm que estar lá desde o início. Então é bem difícil, porque quando você fala dessa saga, a gente chama de saga do diagnóstico, a gente está falando de algo que leva tempo até perceberem nos marcos de desenvolvimento, principalmente para quem é pai e mãe de primeira viagem, que não tem como comparar o desenvolvimento de um filho com o outro. Então, quando ele vem perceber, os pais vêm perceber, tem 1 aninho e não bate palminhas, tem 1 ano e meio e não fala, ou quando ela vem perceber isso, que vem procurar avaliar e começa a saga, já se passaram 2 anos, 3 anos, a não ser nos níveis de suporte, né, maiores, que aí fica claro, quando a criança nível 3 de suporte, autista, fica mais claro e mais fácil o diagnóstico. Eu já falei em alguns outros episódios passados, mas eu vou falar nesse também, né, para quem tá ouvindo pela primeira vez. Eu tenho um filho autista de 14 anos e eu gosto de trazer sempre a minha história com relação ao diagnóstico dele, apesar de que isso já foi há muitos anos atrás, que eu notava coisas diferentes nele desde que ele era bebê. Mas aí eu começava a andar em pediatras e mais pediatras dizendo, olha, tem alguma coisa aqui. E eles sempre dizem, é normal. Toda criança tem seu tempo. Tem seu tempo. Essa frase eu acho que devia ser proibido, assim. Culpada. Deveria ter nos consultórios deveria ter uma frase assim,
Não existe isso de cada um tem seu tempo, cada criança tem seu tempo. A ciência explica. A medicina, ela tem os marcos do neurodesenvolvimento, desenvolvimento motor. Então, não existe isso de a criança tem 2 anos e ela não fala nada. Não existe tempo. A gente tem uma evolução, né, uns marcos. E isso atrasou muito o acesso ao diagnóstico, porque quando a situação ficou gritante, ficou assim visível que tinha alguma coisa diferente, e que eu fui procurar, aí já vieram outras barreiras, que era a questão do financeiro, da falta de informação, de profissionais que não estavam preparados, e aí depois da fila de espera, e assim, o diagnóstico dele só foi fechado aos 4 anos, mas foi muita luta até conseguir. Muita. E ainda se considera isso cedo, né? Visto que ele tem 14 anos. 14 anos, estamos em 2023, então, tipo, 2009, 2010, ainda era pouquíssimo falado sobre autismo. Principalmente nível 1 de suporte, que antes chamado síndrome de Asperger, provavelmente o diagnóstico dele, por ele conseguir oralizar, por ele falar. Então, era pouquíssimo falado e sequer classificavam, até pouco tempo, até 2018, ainda tinha muito essa briga de que eu tenho síndrome de Asperger, eu sou ASP, eu não sou autista. Mas, na verdade, desde 1942, quando o Hans Asperger ele começou a estudar as crianças autistas, né, que tinham essa divergência das outras crianças autistas, porque elas tinham algumas habilidades, elas não tinham déficit na fala, elas tinham algumas habilidades em áreas específicas, facilidades, né, em algumas coisas, normalmente na área lógica, matemática, e houve essa separação, né, do autista, do Leo Kanner e do Hans Asperger. Isso veio, né, seguindo até 88, até pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Até o movimento da Neurouniversidade, da Judith Singer, então ela explicou, botou tudo no caldeirão e disse, não, neurodiverso, pessoas com cérebro, sempre existiu, e as pessoas que nascem com o cérebro neurodiverso, elas são assim. E veio tanto o CID quanto o DSM, que são as ferramentas, o Manual de Diagnóstico e Classificação de Doenças, que veio englobar essa síndrome de Asperger com o autismo, para poder ficar dentro do entendimento médico. Então, isso foi muito recente. Então, você vê, de 88 para chegar ao Brasil, em 94, no lançamento do DSM-4, 4, esqueci agora, essa gravação, ok. No Brasil, chegou aos médicos entenderem que aquilo ali era autismo. E anda lento o processo, anda bem lento. Tanto que essa nomenclatura, agora, né, não existe o síndrome de Asperger, foi retirado, mas já vem esse movimento desde 2015. Desde 2015. E somente ano passado que ele foi retirado, mas ainda os médicos utilizam. E levam um tempo até que venha se atualizar, né? A forma. Isso, e é principalmente a cultura, né? A crença popular tem um capacitismo atrelado, onde pessoas dizem, meu filho não é autista, ele tem síndrome de Asperger, porque acha que ser autista é algo pejorativo. É porque ele é um pequeno gênio. Tem esse nome, né? Inclusive, você der um Google e pesquisar Asperger, síndrome do gênio, você vai achar várias reportagens, matérias sobre isso, dizendo que todo mundo... não, porque Elon Musk tem síndrome de Asperger. Detalhe, ele falou isso ano passado, quando nem utilizava mais o termo. Mas por quê? Ele não quis se referir como autista. E isso é bem capacitista, viu? Fica a dica. E eu acho engraçado que muitas vezes a diferença entre alguém como o Elon Musk e um autista que está,
por exemplo, sem conseguir terminar o ensino médio, tá ali na questão da acessibilidade. Exatamente, a falta de acessibilidade e inclusão, né? Porque a gente tem muitos, né? Aí a gente vamos para o termo, a gente tem muitos gênios perdidos por falta de acessibilidade e inclusão, né? Pessoas autistas que, assim como têm suas dificuldades latentes, também têm suas habilidades subestimadas. Porque quando a gente fala muito de autismo, as pessoas pensam na parte da deficiência, que é considerado, dentro da LBI de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, que foi enquadrado como pessoa com deficiência. Porque tem deficiência, biopsicossocial, inclusive, enquadrado, mas o povo foca na deficiência e nas habilidades, porque todo mundo tem habilidade. E é uma coisa que poderia ser muito investido, muito explorado, inclusive para o mercado de trabalho, né? Exatamente. Existem algumas iniciativas, desculpa interromper, existe uma empresa que ela tem a filial aqui no Brasil, em São Paulo, se chama Specialisterne, que ela trabalha justamente isso, ela recruta exclusivamente autistas neurodiversos, né? Ela recruta autistas para inserir no mercado de trabalho em grandes empresas como Google, Microsoft. E, deixando um ponto de curiosidade, o livro da Temple Grandin, a mestre, a referência, a mulher que mudou a visão do mundo sobre o autismo, ela, em uma visita lá ao Vale do Silício, ela notou que dentro da Google, dentro das grandes empresas, IBMs, com sua experiência, quase em sua totalidade das pessoas que trabalhavam lá eram neurodiversas. Para você ter essa noção. É um dado bem interessante, eu não sabia. Pois é, e assim, mas que não fica só para a questão tecnológica. Até porque lá dentro não só tem pessoas que programam. Tem os criadores, tem a questão artística. Porque a arte e a tecnologia andam juntos lá. Então, os criadores de conteúdos que vão pensar naquilo ser dinâmico, bonito, o som das coisas. A gente tem autistas, atores, ganhador de Grammy, que foi diagnosticado na terceira idade, né? O Anthony Hopkins, um mestre fantástico, para quem não conhece, o famoso do Silêncio dos Inocentes, né? Que é o Hannibal Lecter. Sim. Um clássico. E ele ganhou o Oscar, foi o primeiro autista idoso a ganhar um Oscar. E olha lá, para quem diz, nem parece autista, olha lá, ganhou um Oscar e você olha para ele, você vai dizer, nem parece autista, e né? tem quando falam isso pro meu filho, eu tenho vontade de perder o réu primário. Eu perco várias vezes, eu já perdi várias vezes a chance de perder o réu primário, assim, a gente tem que se segurar, porque assim, gente, não é uma síndrome, não, que tem características físicas. Não tá na cara. Eu costumo dizer que autismo não tem cara, tem identidade. Mas Sim. Cara não tem. O que é uma cara de autista? O que é uma cara de autista, gente? Há essa confusão. Na verdade, o que fica aparente não é o autismo em si, a pessoa autista. São, muitas vezes, as condições correlacionadas. Como uma pessoa autista com déficit intelectual vai ficar aparente por causa do déficit intelectual Sim. que ela tem. Ou um autista, como era chamado antes, a nomenclatura tinha síndrome de Rett, assim como tinha síndrome de Asperger. Então tinha características físicas, então ficava aparente. Mas não é do autismo, não é do cérebro. O funcionamento do seu cérebro não define o seu rosto. Entende? São os comportamentos. E esses comportamentos estereotipados é que deixa a pessoa com cara de autista, entre aspas, né? Se você tá num lugar saltitando, balançando os braços, ou com a ecolalia, ou com o stimming, que a gente chama, nosso apelido carinhoso é o STEAM, vocais, então muitas crianças têm característica de fazer então isso fica claro porque tem uma característica ali, mas nem todos os autistas fazem isso.
Inclusive, a avaliação ela é feita com base nesses comportamentos, né? Isso, são os 3 pilares, né? Comportamentos repetitivos, né? Déficit na interação e comunicação social, Comportamentos restritivos. exatamente. E a questão, a necessidade de uma rotina, rigidez cognitiva. Sim. Então, é isso. Mas os movimentos estereotipados que as pessoas falam, o STEAM, fofinho, o modo fofinho de falar, o STEAM, ele pode ser sutil. E principalmente em nós mulheres. Sim. Por quê? Né? Aí a gente vai entrar na área que fala assim, mulher, mocinha, independente, com ou sem deficiência, neurotípica ou neurotípica. Mulher tem que sentar assim. Inclusive, nós não estamos sentadas como mocinhas, né? Como, entre aspas, como dizem, pra quem não tá assistindo, não tá ouvindo, estamos de pernas cruzadas aqui, eu tô esticando a perna, sentada toda folgada no sofá. A gente aprende a reprimir esses comportamentos, essas estereotipias. Então, sempre, eu mesma na infância, sempre teve aquilo. Sente como uma moça, não balance, não pule, não rode, não gire. E no menino, né, a sociedade, ela tem mais tolerância a isso. Sim, ele corre bem livre, menos, né? reprime bem menos. É normal uma menina, até na questão da vestimenta, costumam se colocar uma saia, um vestido, então ela não tem a liberdade de correr, sentar como quiser, pular, porque a roupa não permite. E nos meninos, né, como a sociedade impõe, eles usando shortinho, correndo pra lá, isso é normal. Então fica mais evidente essas estereotipias, esses instintos nos homens, nos meninos, e nas mulheres não. E até pouco tempo atrás se falava que o autismo a cor do autismo era azul, porque a maioria dos diagnósticos eram em meninos e Era de 4 para 1. E eu parto da opinião que o diagnóstico em meninas são menos diagnósticos em meninas por uma questão social. Na verdade é social, e nem é opinião, é um fato, que as mulheres, meninas autistas são subdiagnosticadas. O maior diagnóstico, e a gente também volta para a história, né? Onde antigamente se falava sobre histeria, as mulheres eram ditas como histéricas, até hoje utilizam isso como um pejorativo. Ah, você tá histérica. Histeria era utilizado para mulheres com depressão, mulheres com TDAH, mulheres com alguma condição neurológica, algum transtorno. Então, não era visto como autismo. Aí também entra outro mito. O mito que, assim, diz assim, quando vem o autismo em mulher, normalmente é mais severo. Severo no termo antigo, ou seja, nível 3 de suporte. Mas não, é porque para os homens, notava-se o comportamento, que o menino ele tem que ser, cresce, vira um rapazinho pegador, sociável, E isso, quando você nota no menino que ele não quer jogar um futebol, ele não quer brincar com os amiguinhos, é autista. Já uma menina que ela fica quieta na dela, que ela não gosta de socializar, é apenas uma menina tímida. E é muito reforçado, é muito incentivado. Nossa, olha, ela é tão comportadinha. E é bom, o povo acha isso até um ponto positivo. Ai, como é bom como ela é educada. Não é educação. Gente, não é educação, é um transtorno. Sim. E eu imagino também, né, o quanto deve ser complicado para uma menina. Ela tá ali, tem aquela necessidade de se movimentar para se regular. E é constantemente reprimida por isso e repreendida por isso, e se vê ali tendo que ficar se segurando o tempo todo. E isso não passa, tá? É na infância, é na vida adulta. E assim, já entrando nessa parte, né, desse tabu do diagnóstico, o boom do diagnóstico de autismo, que hoje o pessoal tem até gente que fala assim, né? Muita gente falando. Hoje em dia tudo é autismo. Não, gente. Autismo virou moda. Autismo virou moda. Estamos numa epidemia de autismo. Não, gente. Agora a gente tem uma explicação que antes não era explorado e temos um nome. Nada mudou. Somente que agora a gente pode ter acesso a terapias
E também com a questão da identidade, né? A gente tem a questão da identidade, a gente pode se identificar e se entender melhor. Isso é saúde mental. E eu acredito que as redes sociais tiveram um papel muito fundamental nisso, não só de pessoas que foram para a internet, começaram a falar sobre, disseram, olha, eu sou autista, a minha vida é assim, assim foi a minha trajetória de vida, mas também porque as pessoas têm uma liberdade maior de se expressar online do que no dia a dia. E menos medo. Uhum. Menos medo de ser julgado, né? Tem uma parte, tem o filme da Temple Grandin, que tem uma parte que é muito impactante pra mim, que ela tá numa conferência de autistas, né? De pais de autistas, não de autista, porque autista era visto aquela pessoa inválida. Sim. Isso, né, lá em 1948, 1950, eu não lembro exatamente a data do que passa essa parte do filme, que ela tá na convenção e lá de trás algum médico começa a falar uma besteira e ela se levanta e dá opinião. Não, isso não é verdade. Aí a pessoa pergunta pra ela assim, mas qual é a sua especialidade? Aí ela fala, eu sou autista. E nesse momento todo mundo se choca. Como assim você é autista e você tá falando? Perguntam primeiro, na verdade, se ela é mãe de autista. Ela fala, não, eu não sou mãe de autista. Eu sou autista. E ela estudou na universidade, estudava formada em zootecnia, né? E começou, inclusive, a estudar o comportamento nos animais. Né? O cérebro dela foi o primeiro, eu acredito, a ser estudado para ver como era o funcionamento de um cérebro típico para um cérebro neurotípico para um cérebro atípico. E a atividade cerebral, notou-se que era diferente, as áreas que tinha mais atividade. Então, assim, imagina, se naquela época chegar e dizer, não, eu sou autista e fala. Hoje não é diferente. Eu falo. Tô falando pra caramba aqui, inclusive. E eu não consigo contar na mão, nem por mês, não, nem por semana, quantas pessoas, mães que têm filhos pequenos, não oralizados, que a palavra é não oralizado, as pessoas confundem com não verbal. Verbalização é comunicação, você pode se comunicar de qualquer maneira. Mas não oralizados, ou seja, não falam, que chegam pra mim e falam, você é autista, mas você fala. É tipo, essa a reação. Ou então fala assim, teve um que chegou pra mim e falou, ai, você fala, então eu tenho esperança ainda. Meu filho tá com 9 anos, ele não fala nada. Ai, meu Deus, ai, eu acredito no milagre. Eu olho, gente, isso é tão capacitista. Ninguém é inferior a ninguém por não falar. Inclusive, existem várias formas de se comunicar que não apenas falando. A gente sabe disso mais do que ninguém. WhatsApp. Uhum. A gente se comunica 10 vezes mais escrevendo do que falando. Exatamente. E com memes, detalhe. Os memes falam mais do que Perfeito. tudo. Hoje a gente e na verdade o meme ele se equipara a uma comunicação alternativa aumentativa, tipo o CAA, porque é uma figurinha que você deduz alguma coisa. Uma figurinha lá que simboliza alguma coisa. Você vê aquele florquezinho que tá na moda, né? Aquele bonequinho de palitinho. E a posição dele, ele botando a mãozinha assim, você já entende que aquilo é a pessoa que tá chocada com algo, que não aguenta mais. Meu Deus, quer dizer, eu não preciso dizer, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Não, eu mando uma figurinha. Ou seja, a comunicação, ela não precisa ser oralizada. E a gente sabe disso, qual a dificuldade das pessoas assimilarem. Gente, bota um ponto, liga o outro e entenda. E tô falando bastante. eu quando engato, assim, é difícil frear. Tem um livro que eu acho incrível. Ele foi escrito por um garoto autista aos 11 anos, no Japão, que se chama O Que Me Faz Pular. Ele escreveu, esse livro é magnífico, sob a perspectiva dele. Ele aprendeu a ler e escrever com a mãe dele, com recursos mínimos, com a tábuazinha, e ela escrevia para ele. Então foi uma comunicação alternativa. Ele não oraliza, mas ele é escritor. E ele escreve, inclusive,
não só sobre o autismo, ele escreveu esse livro específico, mas ele escreve histórias com um teor psicológico, assim, incríveis. São incríveis. Então, poxa, é fantástico. Eu tenho uma amiga, eu tenho mandar um abraço, a Carol Souza. A Carol... eu acompanho ela no Instagram também. A Carol é maravilhosa, é uma amiga amicíssima, sempre me dá o suporte quando preciso. E a Carol, ela utiliza a comunicação, o CAA, né? E ela é formada em pedagogia, ela se formou em pedagogia e ela escreve textos maravilhosos. E não precisa falar, né? Não precisa falar com a sua própria voz para você dizer que, para você ser entendido, né? E compreender o outro. Então tem esse estigma, autista não fala, autista não casa. E muitas vezes às vezes a questão da falha na comunicação não é tanto que aquela pessoa não está tentando se comunicar, mas muitas vezes o outro ele não se abre para compreender a forma de comunicação daquela pessoa. Sim, né? É isso. Então, tipo, a falha nessa comunicação, que ela não precisa da pessoa se expressar com palavras, só ter um olhar mais atencioso para entender o que a pessoa quer transmitir, a mensagem que a pessoa quer transmitir. Tem até aqueles livros que o pessoal fala, o corpo fala, né? Às vezes você reconhece quando uma pessoa está triste, ela não precisa dizer que está triste. Embora eu tenha dificuldade de entender expressões das pessoas. Se ela está triste, eu preciso perguntar. Mas para uma pessoa neurotípica, que ela vai dar suporte a uma pessoa neurodiversa, ela consegue entender, se ela tiver a atenção, do que ela quer, do que a pessoa precisa, né? Então, eu já tive várias experiências, sempre em contato com autistas não oralizados, que basta um olhar. Eu tive uma oportunidade de estar sentado com um autista adulto, nível 3 de suporte, não oralizado na praia, e ele tava comendo, né? Eu acho que era bolo. Foi inclusive no dia 2 de abril, foi no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E nesse evento, ele sentado lá na praia, eu cheguei perto dele e ele foi assim, olhava de relance pra mim, mas olhava pro bolinho dele. E eu não falei nada, porque não adiantava eu falar, eu queria me comunicar com ele da maneira que ele se comunicaria comigo. Então, eu toquei levemente na mão dele, ele olhou pra mim, tocou em mim de volta, como se dissesse não, ele disse, oi também. E aí, eu me aproximei mais, ele botou a mão no meu rosto e começou a fazer estereotipia com as mãos, tipo, sacudir as mãos, flapping, que a gente chama de flapping. Ou seja, ele tocou em mim e como se dissesse, tô feliz. Na verdade, eu acredito que ele, como um homem já adulto, ele pode ter tido a impressão, tipo, você é bonita. Eu não preciso traduzir. Você raciocina o que aquela pessoa quer dizer. Então ele ficou feliz, ele tocou no meu rosto e fez o flapping, sorriu. Então aquilo ali pra mim eu entendi que ele ficou feliz ou que ele queria me elogiar, que eu era bonita e tal. E aí foi se aproximando mais, tipo, assim, nisso aí eu toquei nele também, aí ele ficava meio sem jeito, que eu acredito não estar acostumado a um diálogo assim, uma pessoa que vai ter essa sensibilidade. E aí ele gostava de encostar a testa. Aí ele começou a encostar a testa na minha testa, aí ele encostava e ria. Aí era a forma dele fazer carinho. E eu me senti super bem. E eu conseguia compreender perfeitamente o que ele estava dizendo. Com o corpo. Então é isso. É uma demonstração de carinho. Totalmente atípica, mas... Poxa, dá pra você entender. Ninguém demonstra afeto ou carinho igual a todo mundo. Exatamente. Né? Isso acontece com todos. Muitas vezes nos relacionamentos as pessoas dizem assim, eu demonstro meu carinho dando flores ou não sei o que. Às vezes, a demonstração de amor e cuidado é chegar e dizer, lavei a louça, eu sei que você tá cansado, eu sei que você tá cansada e
comprei um chocolate, seu chocolate preferido. Ou às vezes, por exemplo, você passava 15 minutos falando sobre o seu filme favorito com a pessoa. E essa pessoa te escutar, né? Isso é uma Nossa, forma eu importante. gosto tanto desse filme. Exatamente. Ou então, às vezes, só sentar do lado. Sim. Só sentar do lado e te fazer companhia. Então, amor, ele é visto, carinho e qualquer sentimento, qualquer mensagem, ela pode ser transmitida de infinitas maneiras, né? Então, sobre essa questão da comunicação, da oralização, né? E, por favor, as pessoas têm que abolir o não verbal. Ninguém é não verbal. Verbalização é a ação de alguma coisa, é uma comunicação. Até um animal, até um cachorro, um animal nós somos seres humanos, mas até um cachorro, ele verbaliza tá com fome, da maneira que ele pega o potinho lá, arrasta pra você, ele tá se comunicando. Ele pegou, jogou o potinho perto de você, ele quer comida, você entendeu? Comunicação é isso. E o mais importante da comunicação é que a mensagem ela seja recebida, compreendida, né, e replicada. Então, se é algo que a pessoa necessita, que o autista necessita, que a pessoa neuroatípica precisa, às vezes é um pedido de água, de comida, de algo, e que essa outra pessoa que vai ser interlocutor, ela vai compreender aquilo com a sensibilidade. Olha, não consegue falar, mas tem gente que fica forçando. Claro que a gente tem que estimular, mas tem limite. Se você vê a criança, tá lá, é uma criança na primeira infância, gente, com 4 aninhos, estica a mãozinha e quer água, tá? Tem um copo d'água ali, ela não consegue alcançar. Aí chega uma pessoa e diz assim, repita, eu quero água, e fica nessa forçação, eu quero água. Gente, isso não é terapia. Mas é tipo assim, você entendeu que a criança quer água. Você entendeu, claro que você precisa estimular. O que você pode fazer? Existem vários métodos. Eu não sou terapeuta, gente. Eu não sou terapeuta comportamental, mas assim, pegou a água, deu pra criança, você quer água, aqui está a sua água. Isso é humano, não é forçar. E eu acredito que quando se trata de crianças, principalmente, acho que as pessoas têm que lembrar que é um ser humano ali. Então, assim, tem que haver um modo respeitoso de lidar com aquela pessoa. Da mesma maneira como um adulto. Uma criança não é um brinquedo e não é muito menos algo que você vai modelar. Né? A criança, a gente tem essa ideia de os pais, de que a criança ela tem que atender as expectativas. E não, ninguém vem ao mundo para atender a expectativa de ninguém. E é bom sempre pensar assim, eu trataria um adulto assim? Eu gostaria de ser tratado dessa forma? Com certeza. Se a resposta é não, então tem uma coisa errada. E até para um cuidado. Às vezes você gostaria de ser tratado assim, mas se você conhece bem a pessoa, você pode saber que aquela pessoa não gostaria. Tem isso também. Tem essa parte de conhecer, né? Então a gente tem o lema, inclusive, desse ano no Sobre Autismo foi mais informação, menos preconceito. Então, conhecer para incluir. Não tem como eu prestar acessibilidade e inclusão se eu não entender e não conhecer. Então tem que se aprofundar. Assim como são as pessoas. A gente conhece as pessoas, o público. Se você tem um negócio, você vai abrir, você tem que entender quem é aquele público. Inclusive, nessa questão de conhecer, é importante conhecer aquele indivíduo em si, né? Porque é singular. Quando se fala o autista, as pessoas pensam que o autista é uma pessoa só. Todo mundo tem a mesma cabeça. É igual, tipo, dizer assim, a pessoa LGBT, a pessoa, um homem gay. Todos os homens gays são iguais. Gente, eu conheço. Se você conhece um homem gay, você conhece um homem gay. Isso é óbvio. Se você conhece um autista, você conhece um autista. Você conhece aquele autista. Você não conhece todos os autistas. Assim como todas as pessoas. O autismo não difere de ser um ser humano. Você é um ser humano autista. Então você vai ter suas particularidades, sua diferença como todo mundo. Eu conheço, sei lá, 400 mulheres, 500, 600 mulheres. E eu não posso dizer que eu conheço todas as mulheres. Eu não posso chegar e dizer exatamente uma mulher desconhecida aparecer na minha frente e eu dizer, eu sei tudo sobre você. E tem muito disso na internet, né? Tipo,
desvende o mistério das mulheres, entenda os homens. Oh. O autista, ele é assim, 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 assado. E tipo, não. Algumas pessoas podem ter esse comportamento em algum nível ou não, e outras simplesmente podem não ter. Pois é. Aqui descontraindo aqui no backstage mesmo, tem um homem, se eu chegar pra falar pra ele, eu sei tudo sobre você, porque eu conheço pelo menos uns 600 homens. Ele vai rir na minha cara. Porque assim, ele já pensou, imagina uma pessoa que atende assim, eu tenho mais de 300 pacientes autistas, então eu sei tudo sobre autismo. Não sabe. Não sabe. Claro que você não sabe. Você vai saber dos seus pacientes, né? E às vezes nem isso. Nem isso. Eu vou falar pra você, eu como mãe, eu já me peguei falando assim, nossa, eu sou especialista no meu filho. Não sou não. Não. Porque às vezes ele tá comigo aqui e ele pode se comportar de uma forma e, por exemplo, ele pode estar na escola e ele se comportar de outra forma. Ou entre os amigos dele se comportar de outra forma. Como todo mundo, né? E aí a gente vai entrar no teminha da máscara social, que é o comportamento. Justamente, a gente tem várias máscaras, a gente fala muito desse masking, né, que é o termo, vem do inglês, o mascaramento, no autismo, que a gente aprende a imitar os neurotípicos, né, que é para poder se enquadrar na sociedade, como ela espera que a gente se comporte. Assim como tem um termo que a gente falava, né, sair do armário, ou seja, era uma pessoa, sempre foi uma pessoa gay, mas agora ele dá pinta, entre aspas, né? Aí o pessoal diz assim, por quê? Porque ele tirou aquela máscara, que ele era obrigado a se esconder. Nossa, fulano do nada saiu do armário, do nada. Na verdade, gente, quem botou ele no armário foi a sociedade. Exatamente. Que oprimiu. Então, a gente também tem máscaras sociais. Cada situação, cada ambiente, a gente age de um jeito. A diferença é que nós, autistas, temos essa máscara social em todos os ambientes que são o básico do comportamento. Eu tava falando com você que eu tenho minha técnica. Olhar no nariz para não olhar nos olhos. Mas eu não fico confortável. Se eu olhar nos seus olhos aqui, eu vou me desconcentrar. Eu nem pronuncio o nariz, mas eu vou olhar. E aí, mas isso é mal visto. Olha, acho que todo mundo tá cansado de ouvir. Quem não olha nos olhos não é uma pessoa de confiança. Sim. Acaba com a gente. Gente, pelo amor de Deus, quem foi que ditou isso? Tem inclusive uma pseudociência que fala, observe o comportamento da pessoa. Se ela não olhar nos olhos, se ela dá uma coçadinha na orelha, se ela fizer... Tem aqueles metaforando. Nossa, gente, já pensou? O metaforando... sem eu dizer que eu sou autista, chegar no metaforando. Ela não olha nos olhos porque ela tá mentindo. Ela tá falando isso. Ela coçou a orelha, sei que ela fica sacudindo a mão porque ela tá nervosa, ela tá tensa ou alguma coisa do tipo. Ele vai errar tudo. Porque... Tipo, eu, por exemplo, eu não sei se a câmera tá pegando, eu acho que não, mas eu tô o tempo todo aqui mexendo nas mãos, porque... Exatamente. Fica assim, as mãozinhas aqui, o dedinho. Mas eu não tô mentindo, nem estou planejando nada, não, minha gente. A gente tá fazendo aquele movimentinho da mão que o pessoal faz, os vilões de filme, né? Esfregando uma mão na outra. Gente, não é estereotipia. E, inclusive, falando de estereotipia... O pessoal não aceita estereotipias, os steams, que se você sacode, você faz o flapping com a mão, se você pula, se você roda. Mas tem um steam que, em particular, é bem aceito na sociedade. Que não só é para pessoas autistas, mas pessoas neurodiversas, pessoas com TAG, né, ansiedade, que é bater a perna. Ficar com a perna batendo. Sim. Você já notou como isso é naturalizado? Ninguém olha estranho pra uma pessoa que tá numa reunião batendo a perna. E é isso, as pessoas ficam nessa de bater a perninha e já é super normalizado. E um fato bem engraçado que aconteceu comigo, na empresa onde eu trabalhava anteriormente, até ano passado, eu tenho aqueles dadinhos, você já viu uns dadinhos sensoriais, que é um cubo sensorial que chama. Que ele tem clique de um lado, que é o cliquezinho da caneta. Do outro lado, ele tem um interruptor, pra você ficar como se fosse apagando assim na luz. Tem uma bolinha, tem uma catraquinha. Cada lado dele tem uma coisa daquilo. Daí eu tinha um e todo mundo... Tem vários extintores, né?
que é brinquedinhos sensoriais. Não é brinquedo, na verdade é um estímulo, assim como o clique da caneta. Sim. Aquilo ali, para quem não sabe, quem não tá informado sobre isso, esse tique-tique-tique-tique de caneta que gostam de fazer é um estímulo sensorial. Ou seja, você está tentando se concentrar e você está buscando, através de um estímulo físico, a sua concentração. E aí, com os autistas não é diferente, a gente tem os estereotipias, os instintos, e esses equipamentos, esses extintores, servem para isso. Inclusive aquele spinning que ficou na moda, lembra? Sim, aquele que gira? sim. Aquilo ali é um extintor. Só que foi divulgado como um brinquedo. Mas ele é um extintor, aquilo ali é anti-estresse. Tem, inclusive, um aqui no escritório que ele é de silicone, eu acho, que tem umas bolinhas. Aquelas bolinhas também faz parte de extintor. Tem até de alguns filmes antigos, você vê os reizinhos, tem uma molinha, que é uma molinha de um lado e de outro, que ele fica botando e tirando o dedo. Isso era muito comum para os imperadores e pensadores, conselheiros de reis, utilizarem. Aquilo ali ajuda a se concentrar. E tem o melhor de todos, que é o plástico bolha. O plástico pronto, o estourado plástico bolha, gente, é prazeroso. Aquilo ali é um estímulo, é uma necessidade que a gente tem, né, de estar sentindo aquela sensação, ai, como é gostosinho, até uma pelúcia, ai, como é gostosinho. Isso é uma busca sensorial, né? Então, as pessoas têm que normalizar. Aí, o que aconteceu? Eu com isso na mesa e todo mundo chegava, o que é isso? Ah, é um brinquedo. Ok, eu caí num link do AliExpress que tinha uma caixa com 50 a precinho de nada. Saía coisa de R$1, um e pouco cada uma. Eu comprei uma caixa disso aí. Cheguei lá no trabalho. Distribuí para todo mundo. Do diretor da empresa até qualquer outra pessoa que tava lá, do mais alto cargo, sentava, até chegou um ponto numa reunião. Eu olhei na reunião, sério. Todo mundo que olhava aquilo como esquisito tava lá. O diretor, o outro com o outro, o outro com o outro. Todos eles estavam usando ao invés de bater a perna. E nenhum deles estava batendo a perninha. Que era comum ficar com aquilo ali, aquele instinto de bater a perninha. Da mesma maneira que eu canalizei pra fazer isso, na verdade eu não gosto muito de coisa, eu gosto de girar a caneta. Eu gosto de ficar girando a caneta. E, cara, ou seja, é pra todo mundo um estímulo sensorial. É pra todo mundo, então normalizem isso, porque o normal é ser diferente. Queria até dar foco nisso. A gente cresce ouvindo, todo mundo é igual. Não. Essa frase que eu acho que acaba com o desenvolvimento da humanidade, sabia? Se tem uma frase que é a destruição da humanidade, todos nós somos iguais. Não, todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente. E tá tudo bem. Uhum. Porque a partir do momento que você cria um padrão de igual, quem difere muito daquilo ali é excluído. Aí choca. Não. Vamos normalizar todos serem diferentes, porque é diferente. É normal ser diferente. E eu acredito muito que o diferente é o que traz a mudança. Sim, o que move o mundo são as perguntas para poder achar a resposta. E se não as perguntas são formuladas de quê? De curiosidade, de coisas que são desconhecidas. Ou seja, das coisas diferentes. Se todo mundo fosse igualzinho, seguisse o mesmo padrão, se comportasse da mesma forma, como é que... O mundo não se desenvolveria, porque a gente teria um padrão para tudo. O mesmo gosto, ou seja, as roupas seriam iguais, as casas seriam iguais, tudo seria igual. A cor, a comida... Não existiria diversidade de nada. Não existiria tecnologia. Exatamente, que a tecnologia é para se adequar a cada pessoa. As tecnologias, ela vem uma ferramenta funcional para um, para outro, porque as pessoas precisam. Tem gente que gosta de um fone de ouvido intra-auricular, outro tipo headset, headphone. E assim, essa questão de todo mundo ser diferente e acessível, né? A gente pensa quando a gente pensa em que entende que todo mundo é diferente, a gente pensa em acessibilidade. E acessibilidade, as pessoas pensam que acessibilidade é somente física, estrutura. Acessibilidade é uma rampa, não. Hoje, a maior barreira que a gente encontra para a inclusão é atitudinal. Ou seja, são ações, né? Para poder tornar um lugar acessível, às vezes é apenas uma ação. É tipo,
eu vou desligar essa luz aqui porque eu sei que incomoda você. Ou eu vou falar mais baixo para não incomodar você. Isso é acessibilidade. E já chegou várias situações, na verdade, que questionaram por que a pessoa, uma mãe de uma criança com necessidades especiais, estava pedindo adequação. E acharam ruim, disseram que ele se acostumasse, que ele ia se acostumar, que o ambiente era assim e não ia mudar. Aí eu pensei no seguinte exemplo, eu falo, uma ferramenta de acessibilidade que tem em todo lugar, banheiros. Se for assim, se a gente pensar no banheiro como acessibilidade, que é acessibilidade, os locais não seriam obrigados a ter banheiro. Afinal de contas, se você quer um banheiro, construa um na sua casa. Não é obrigado a ter um banheiro aqui. Segure a sua necessidade, porque é uma necessidade. Então, acessibilidade para as pessoas com deficiência, acessibilidade, o STEAM, a maneira de pular, de falar, enfim, do autista, é dele. Ele vai sair de casa, ele vai entrar em casa, em todo lugar vai estar com ele. Assim como a nossa necessidade de ir ao banheiro. Então, em todo lugar tem banheiro. Então, as pessoas pensam nisso porque é para a população geral. Mas quando vem para um outro nicho, não vale a pena, eu não vou construir uma coisa só por causa de algumas pessoas, que na verdade são muitas pessoas. Só que infelizmente elas ficam onde? Em casa, por falta de acessibilidade. A gente não vê pessoas com deficiência em geral nos locais, não é porque elas não existem, é porque elas são obrigadas a ficar dentro de suas casas, porque sabe que não vai ter acessibilidade para nos outros lugares. E eu acredito que nós, como sociedade, a gente precisa, cada um, dentro da sua limitação, com ações que podem fazer, buscar essa acessibilidade de alguma forma, como, por exemplo, às vezes tem aqui em Maceió uma sessão de cinema que ela é adaptada para autistas. Então, a luz é adaptada, o som é adaptado. Só não gostei do nome, Sessão Azul. Sessão Azul. Então, assim, é uma coisa que, para quem não convive, para quem não é do meio, pode pensar, nossa, olha, que frescura, que bobagem. E na verdade, é até segregatório, se você reparar por um lado. Porque uma pessoa com um filho autista, uma criança autista ou um autista só vai poder ir pro cinema para essa sessão? Aí depende muito também da necessidade daquela pessoa em específico. Hoje nós temos tecnologias, inclusive, na verdade, o shopping específico onde tem esse cinema, ele pensou para além da acessibilidade. Ele dispõe de abafadores. Perfeito. Então, um autista que tem hipersensibilidade auditiva, ela pode ir para o cinema convencional e utilizar um abafador de ruído, um cancelador de ruído, um abafador. Trazendo um pouquinho para minha experiência pessoal, por exemplo, com o meu filho, ele frequenta o cinema normal, porque ele não tem sensibilidade auditiva, nem a luzes, então para ele é totalmente tranquilo. Eu até tenho a sensibilidade das pessoas, mas a sensibilidade ao som é o som, mas não, é o ruído. É o ruidinho. Porque sons, tanto é que hoje, inclusive, eu falei com uma mãe e a filha dela, autista, ela tem super sensibilidade a som, mas ela só escuta música alta. Minha música tá aqui, isso não me desconcentra. Não me desconcerta e não me desregula. Mas um barulho, um ruído irritante, uma furadeira, uma broca. Meu Deus do céu. Gente, furadeira não é de Deus. Não. Serra, aquela serra de metal. Meu Deus, quando eu tô no trânsito, eu passo por uma serralharia, eu tenho que respirar fundo, acelerar e passar bem longe, porque aquele parece que o meu cérebro vai virar assim, metaforicamente, vai dar uma cambalhota assim, eu vou morrer. Mas aí também vem muito daquela coisa, né? Não tem um autista igual ao outro. Exato, e nem todo mundo. Tem uns que não suportam nenhum barulho, nem conseguem ir pro cinema, nem ouvir música alta. Por exemplo, no caso do meu filho, ele, quando ele era mais novo, ele não suportava... Sabe quando o caminhão ele para, que faz... Ele odiava. Mas, por exemplo, ele escutava música alta. Hoje que ele é um adolescente... Por exemplo, quando tem evento de cultura asiática que ele gosta,
tem sempre um showzinho Também no gosto. final. Eu sempre tenho que ir embora nessa parte. Ele adora, ele fica até o final, ele bate cabeça. Não é nem pelo som, é as luzes. Porque eu não sei que o pessoal inventou hoje de colocar luzes estroboscópicas pra plateia. Gente, você tá tentando assistir o negócio tá pá, 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 os flashes na sua cara, assim, aquela luz branca, que parece que estão tirando 50 fotos. Aí não dá. Pra mim já não dá. Mas tem autistas que aguentam isso de boa. Tem alguma coisa que possa ser usado pra lidar com a questão da luz? Porque para o som tem os abafadores, né? Tem óculos, inclusive que são os mesmos óculos de direção noturna. Aqueles óculos que ele tem a lente amarela, aqueles óculos eles servem para quebrar a iluminação branca. Agora, quer queira, quer não, a luz ela vai ficar piscando. Então, quem não tem tolerância, quem é intolerante àquele piscar, e principalmente é muito comum, uma das doenças correlacionadas ao autismo é a epilepsia. Eu tenho epilepsia. E a luz já é comprovada, estroboscópica, qualquer luz flash, ela causa convulsões. Então é perigoso. Mas com óculos reduz muito. Tanto é que eu ando de moto, de dia, com o óculos escuro ou a viseira fumê. E aí eu posso passar por um blitz e tal, aquela luz ali, ela não vai me incomodar. Então tem várias maneiras de acessibilidade e eu acredito que se procurar, eu nunca procurei, mas eu acho que já tem óculos específicos para isso. Eu sei que tem não é nem um fone, é uma borrachinha que ela cancela ruídos, sem tapar o ouvido. Ela tem um cancelamento de ruído. Eu não conhecia. Eu conhecia o que ele tapa realmente o ouvido. Que é o tampão de segurança de EPI, né? Que tem aquele fone abafador, sim, que é o grande. Eu acho que só. Esse não, esse é Mechan não, gente. É da Flare Audio. Ele foi desenvolvido anatomicamente, ele é como se fosse um canudinho oco, um canudinho mesmo, oco, que ele se adapta, e a curvatura dele faz com que os ruídos a gente não capta o ruído, só o som direcionado. Nossa, é incrível, e é só uma borrachinha. É só uma borrachinha, gente. Então deve ter pra visão também, acredito. Deve ter. Então, acho assim, a gente tem tanta coisa pra falar, tanto papo. Não cabe num episódio só. Não cabe. Eu preciso falar que se dependesse de mim, eu conversava até amanhã, mas... Eu também falo bastante. Eu acredito que cabe um convite para novos episódios, né? Que tal? Eu topo. Ai, perfeito. Eu vou ficar muito feliz. E eu lá tentando disfarçar minha palminha. Ok, eu vou me segurar. Não disfarce. Flapping, palminhas, gente. Naturalizem isso. Naturalizem, porque todo mundo... minhas palminhas. Bata suas palminhas e sejam felizes. Steam é vida. E autistar é resistir. Vamos resistir. Vamos autistar e ser livres. Isso vale para todas, todos e todes. Então, foi um prazer receber você aqui. E agora que você falou que volta mais vezes, você está me devendo. E eu vou cobrar. Então, eu acho que foi muito bom esse episódio. Deu para conversar por muita coisa legal. Deu para trazer muita informação. Estou muito feliz que você topou o convite. E que você disse que quer voltar várias vezes. E se você quiser deixar algum número de contato, alguma rede social, pode ficar à vontade. Minha rede social, a minha particular, é @junifreitas. E eu, como coordenadora do Instituto Lagarta Vira Pupa, também o é Instituto Lagarta Vira Pupa ou Lagarta Vira Pupa. Temos o site e a minha página do Instagram, mas eu acho a minha página do Instagram, né? Mas quem quiser seguir, tem conteúdos lá também, às vezes. Às vezes eu posto, porque tem vida, gente. Então, eu fiz um Instagram pro podcast Contra Controle. Você também pode ouvir o podcast Contra Controle no Spotify, no Amazon Music, no Castbook e no Google Podcasts. Fiz um TikTok também, de vez em quando eu posto um cortezinho aqui ou ali. E é isso. E também tem o meu Instagram pessoal, que é jrocha.pc. Eu sei que é um pouquinho clichê, mas ok, é o que temos pra hoje. Que de vez em quando eu posto alguma coisa. Não apareço muito, porque eu não sou muito de aparecer, mas
Vou tentar aparecer um pouco mais, mas é isso. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Bye, bye. E Tchau, até a tchau, próxima. pessoal. Tchau, tchau. E gratidão.